Hoje nossa aula vai ser diferente. Hoje esteja preparado para falar. Para se posicionar. Nós estamos chegando na lição, no final da revista, estamos na lição 12, né? Nossa revista sobre batalha espiritual. Vamos, irmãos, vamos ir para frente. Que isso? É classe, é aula agora. Não é sermão. Vamos vir para frente, pertinho de mim, que as imagens vão ser pequenininhas, vocês vão ter que conseguir enxergar. Isso, é isso mesmo. A Loide disse que no primeiro banco não, porque é dos fariseus. Então tá bom. Mas não tem problema. Gente, a nossa aula hoje, mas que coisa, não, avançam 2 bancos só, que medo de sentar na frente. Eu não vou pôr ninguém em saia justa. Sozinho. Vou pôr o grupo inteiro. É para todo mundo. Então, quem tem a sua revista aí, lição 12. Mas foi só um pouquinho, então não tem problema. Então, nossa lição de hoje é objetos que trazem bênção e maldição. Eu trouxe até a Bíblia de estudo aqui, gente. Se vocês me apertarem, né? Eu apelo para a Bíblia de estudo, tá? Mas o que eu quero hoje da nossa aula é nós discutirmos aquilo que a gente vem aprendendo, que a gente vem estudando na revista, e tirarmos dúvidas. Porque a gente ouve tanta coisa, e às vezes a gente fica com uma dúvida aqui, uma dúvida ali, e esse é o momento. Está sendo transmitido? Não? Então, nós estamos mais tranquilos ainda. Né? Mais tranquilos ainda. Então, nosso texto base de hoje é Atos capítulo 19. Então, já pode abrir sua Bíblia lá em Atos 19. Se alguém tiver sem Bíblia, aí eu estou com 2 hoje. Então, o tema da nossa lição de hoje é objetos que trazem bênção e maldição. A cabeça de jumento e o sal ungido. Eu ia começar com umas imagens provocativas, mas aí... Opa! Vai aparecer a imagem lá. Beleza. A tela não quis descer, mas não tem problema. Então tem os slides, está mais tranquilo. Mas eu vou começar, antes de nós lermos a Bíblia, a gente deixa aberto em Atos 19, que a gente vai lá, tá? Mas eu quero começar hoje com diversas perguntas. Diversas mesmo. Aí vocês vão falar assim, nossa, ela está exagerando nas perguntas hoje. Mas aí vai ter imagem, legal. Então tá lá. Objetos que trazem bênção e maldição. A cabeça de jumento e o sal ungido. Né? Então hoje a gente vai discutir. Será que, até coloquei no grupo de WhatsApp, né? Será que tem objetos que nós podemos ter na nossa casa para que abençoe nossa casa? Ou será que há objetos que amaldiçoam nossa casa? Então vamos lá para as perguntas. Se eu tiver em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, isso significa que minha casa será abençoada? Se eu tiver um pouquinho da terra de Israel num pote, ou um vidrinho com água do Jordão, isso trará bênção para minha casa? E se eu tiver... agora é mais complexa essa pergunta. Chegando lá, você pode pôr o próximo slide, tá, Luísa? Essa é mais complexa. E se eu tiver em casa um objeto que foi usado num centro espírita, a minha casa poderá ser invadida por um espírito imundo? Já está surgindo dúvidas agora. Já tem gente que está, será? Então, será? Vamos pensando, que essas respostas virão no final da aula. No final da aula a gente chega nas respostas. Então aí, a pergunta foi, né? Um objeto que foi usado no centro espírita. A minha casa poderá ser invadida por um espírito imundo? Não. E se alguém me der de presente, olha lá,
Eu vou ganhar de presente um amuleto do candomblé. Isso pode trazer maldição para minha casa? E se eu passar um lenço ungido na porta do banco, isso significa que minha dívida sumirá ou meu saldo bancário passará a ser positivo? Próxima pergunta. E se eu, proprietário rural, temos vários proprietários rurais aqui, e se eu tiver uma caveira de boi pendurada na cerca, isso vai espantar o mal contra a minha propriedade e os meus animais? Isso vai garantir saúde para os animais? Bom, por que essas perguntas? Porque muitas igrejas, hoje em dia, têm a prática do culto de libertação. E não estou falando só de igrejas neopentecostais, não. Igrejas pentecostais, neopentecostais, igreja católica também. Tem lá a bênção da chave, do carro, a bênção da chave, tá. Então, muitas igrejas hoje em dia têm a prática desses cultos de libertação, culto de unção, né? Utilizando objetos variados como canais. Então, esses objetos são ungidos nos cultos para transmitir algum benefício ao seu possuidor. Aí também existe a crença de objetos usados em qualquer forma de magia, ocultismo ou religião idólatra, que esses objetos ficam impregnados de emanações malignas, como se os demônios de fato estivessem neles. Então, muita gente crê que um objeto pode carregar um demônio. Então, segundo essa crença, aqueles que estão em contato com esses objetos recebem maldições que precisam ser quebradas e precisam ser libertos da opressão demoníaca daquele objeto. Então, a lição de hoje é sobre isso. Ali nós temos a imagem, espada de São Jorge, que muita gente tem na porta da casa. Para quê? A Sônia diz que é para inveja, a Loida diz que é para espantar visita chata, espantar mal olhado. Tem gente que tem aquele vasinho, um vasinho com arruda. Tem gente que usa pimenta, né? Acho que quanto mais ardido, melhor. Aí, rosa. Já ouviram falar na rosa ungida? Não? Ah, vocês estão meio por fora. Sal grosso. Eu acho excelente no churrasco. Tem gente que usa para outras coisas, né? Vocês já viram a água mineral do Rio Jordão? No final eu vou contar o preço para vocês, deixar curiosos. Vassoura, o que vassoura tem a ver com a história? Além de espantar visitas, puser atrás da porta, né? Tá cheio da superstição. Mas depois eu conto para vocês sobre a vassoura também. É bem interessante, o valor, inclusive, né? Bom, então nossa lição de hoje, que discute essas coisas, essas perguntas todas que eu fiz aqui no início, que é para pensar, e eu percebi que algumas pessoas ficaram em dúvida, alguns foram certos. Quando eu falei do lenço ungido na porta do banco, o Bruno quase ficou em pé. Quase que ele pula ali, né? Mas algumas coisas trouxeram um pouco de dúvida para alguns. Gente do céu, só um parênteses aqui. Se alguém assistiu o vídeo de domingo passado à noite, eu paguei o maior mico carregando esse negócio pesado aqui na hora da oração. Então, esse negócio é pesado, agora que está cheio de dinheiro, então ficou mais pesado ainda. Eu vou usar aqui, que fica mais fácil de eu usar aqui no notebook, que assim eu vou vendo as imagens também. Tá. Bom, então, passadas essas perguntas todas que nós vamos, durante a lição, eu espero que todos vocês consigam responder negativamente a todas as perguntas. É isso que eu espero, tá? Você que ficou em dúvida, aí, opa, sim. Tá? Eu espero que no final a gente consiga. Bom, vamos para o nosso texto bíblico, de Atos 19. A gente vai comentar um pouco. Vocês estão com a revista, quem tiver com a revista na mão, tá? Quiser usar, interromper para citar alguma frase aí da revista, vocês podem ficar à vontade, viu, gente? Porque hoje eu quero que vocês falem,
Nossa aula é para falar. Então lá, Atos 19, por que será que escolheram Atos 19 para essa lição de hoje? Porque Atos 19 é o texto mais usado pelo movimento de batalha espiritual para defender aquilo que o estudo dessa revista tem combatido. Tá? Então, a gente vai tentar entender, à luz da Bíblia, o porquê das coisas. Então, vamos lá. Acharam aí? Então, fica a Bíblia aberta que a gente vai ficar indo e voltando nela, não fechem. Antes de nós chegarmos no primeiro ponto, em Atos 19, eu quero começar em Atos 18. Atos 18, de 18 a 23, vai contar o final da segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo havia passado por diversos... Atos 18 começa com Paulo chegando em Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, ele conheceu lá em Corinto um casal, né, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, então a Bíblia diz que era da mesma profissão de Paulo. Qual era a profissão de Paulo? Fazedor de tendas. Então você fala, não, Paulo era missionário. Sim, Paulo era missionário, mas ele tinha uma profissão. A profissão dele era fazer tendas. Ele era um doutor da época, né, muito profundo conhecedor das Escrituras, estudioso das Escrituras, mas a profissão dele era fazedor de tendas. Enquanto ele esteve em Corinto, ele conheceu lá Priscila e Áquila, e esse casal se aproximou muito dele. Eles haviam fugido de Roma, que a perseguição estava forte em Roma, eles vieram para Corinto. Lá Paulo os conheceu, lá Paulo os discipulou, né, ensinando a eles o caminho de Jesus, e trabalhava junto. Então, eles trabalharam juntos, se tornaram muito amigos. Quando Paulo vai embora de Corinto, Áquila e Priscila vão com ele. E aí, no caminho, eles passam por Éfeso. A viagem de navio, quando passam por Éfeso, ali em Éfeso, Atos 18, né? Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E aí Paulo, então, chega em Éfeso, ele vai embora e leva Áquila e Priscila com ele e deixa os dois em Éfeso. Paulo pregou em Éfeso, na sinagoga, então eles pedem, no versículo 20, que ele permanecesse ali mais algum tempo, mas Paulo não permaneceu. Paulo vai embora. Áquila e Priscila permanecem ali em Éfeso. Aí Paulo vai embora para concluir a sua viagem missionária, e nessa viagem, pode pôr o próximo slide, fazendo favor, o início da igreja em Éfeso, né? Então, o início da igreja em Éfeso vai ser isso. Cadê meu mouse que eu não acho? Achei. Então, o início da igreja em Éfeso começa com essa chegada de Paulo e essa partida de Paulo, deixando ali em Éfeso Áquila e Priscila. Depois vai chegar ali em Éfeso um grande pregador, um orador muito bom, que há na história do Novo Testamento, não conta-se muito dele, mas chega ali Apolo. Apolo era um eloquente, né, um eloquente pregador. Então, Paulo, numa das cartas dele, ele fala, né, que as pessoas criticavam, que a fala de Paulo era meio maçante, né, quando ele prega lá em Troade, também aquele discurso pequenininho que ele fez lá em Troade, quando é meia-noite o rapaz cai da janela, né, porque dormiu durante o discurso de Paulo. Mas Apolo era muito eloquente. Quando Apolo chega em Éfeso, então, Áquila e Priscila meio que adotam Apolo, porque Apolo conhecia até o batismo de João, não conhecia além disso. E assim como os cristãos lá. Então, eles vão discipular Apolo. Assim como Paulo discipulou Áquila e Priscila, eles vão discipular Apolo, né, para se tornar um grande pregador, e Apolo vai seguir pregando em toda a região ali da Acaia, da Ásia e tudo mais, né, naquele mundo antigo. Paulo segue viagem. Então, Paulo volta, né, ele vai até Jerusalém, ele vai até Cesareia, de Cesareia ele sobe para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Antioquia. Tem um mapa, faz favor o mapa. Não sei se vai dar para ver legal. Aí Paulo, ele veio de Éfeso, na verdade é o caminho, uma flechinha. De Éfeso ele veio de navio até Jerusalém, que está ali embaixo,
né? Na verdade, ele chegou em Cesareia, que é um pouco mais abaixo, Cesareia Marítima. Daí ele sobe para Jerusalém, ele dá relatório lá na igreja da segunda viagem missionária. De lá, ele vai para Antioquia da Síria, que era a igreja base dele, de onde ele partiu como missionário na primeira viagem. Aí Paulo vai começar a terceira viagem missionária. Então ele sai de Antioquia, agora ele vai por terra. Então ele atravessa a Cilícia, né, vai para Derbe, Listra, Icônio, lugares onde ele já havia plantado igrejas. E ele vai seguindo, aí ele passa por Antioquia da Pisídia e vai lá para Éfeso. Então ele vai por todo o caminho, Paulo. Esses lugares todos ele já havia plantado igreja. Na primeira viagem missionária, ele já havia plantado igreja ali. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, onde ele foi apedrejado também, Listra, né? E um monte de história. Não vamos entrar no detalhe. Mas agora ele faz esse caminho, voltando, passando pelas igrejas que ele havia plantado e chegando até Éfeso. Então, em Éfeso, ele ainda não havia plantado igreja. E ele vai chegar ali em Éfeso para iniciar a igreja em Éfeso, que está aqui em Atos 19, que é o nosso texto. Né? Então, vamos, enfim, ler a Bíblia. Vamos lá. Já falei essa parte, então nós vamos... Não, vamos ler. Vamos fazer de forma responsiva, Atos 19, começando no 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, já contei de Apolo, né? Paulo tendo passado, porque depois que Áquila e Priscila discipularam Apolo, então ele segue para Corinto, pregando o evangelho. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, então Paulo vai encontrar discípulos ali. Né? Crentes convertidos ali em Éfeso. Mas aí eles, assim como Apolo, eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo de Deus. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui, vamos lá. Então, próximo slide. Então, Paulo chega ali em Éfeso, ele conhece um grupo ali de uns 12 homens. É interessante, né? 12 homens. Faz ligação com alguma coisa? Esses 12 homens, Paulo vai discipular, e aí ele vai começar a igreja em Éfeso, que é o nosso primeiro tópico da lição, que é o início da igreja em Éfeso. E aí, então, ele começa a discipular. Eles não conheciam Jesus. Eles conheciam, haviam sido batizados, né, no batismo de João, mas eles não conheciam Jesus. E aí, então, Paulo vai explicar para eles, vai batizá-los, e Paulo vai começar a pregar na sinagoga. Então, versículos 8 a 10, que nós vamos ler agora. Vamos ler todos juntos, do 8 ao 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, Paulo começa ali em Éfeso, depois que ele trabalha com esses 12, né, ele começa, próximo slide aí. Ele, cheio de desenho hoje, gente. Vocês vão falar assim, Helenice está pensando que nós somos criança hoje, mas é que eu gosto de usar a imagem assim, eu acho que a gente grava melhor. Então, Paulo começa a pregar na sinagoga. Durante 3 meses ele está lá ensinando na sinagoga, mas aí os judeus começam a se levantar contra Paulo. Então, Paulo consegue, ali do lado tinha uma escola, né, escola de Tirano, não Tirano no sentido de mal, né, mas é o nome da pessoa, eu creio.
E aí Paulo começa a usar... E é interessante, gente, então vamos voltar um pouquinho na história. Lembram que eu falei que Paulo tinha uma profissão? Fazedor de tendas. Ele se sustentava da sua profissão. Seus amigos, Áquila e Priscila, já estavam morando em Éfeso. Quando ele voltou da segunda viagem, ele já deixou eles morando lá. Então, a fábrica de tendas estava montada lá. Aquela fábrica de tendas que eles tinham em Roma, que depois eles trouxeram para Corinto e agora levaram para Éfeso. Então, Áquila e Priscila estão lá e Paulo trabalha com eles. Essa é a história. Tá? Então, vamos pensar assim, Paulo, provavelmente pela manhã, ele trabalhava fazendo tendas, junto com Áquila e Priscila. Né? Ele tinha o seu ofício, e à tarde ele ia para a escola ensinar. E durante horas ele ensinava, ele dava aula. Então podemos dizer que Paulo era fazedor de tendas e professor voluntário. Né? A sua subsistência vinha do seu ofício, não das aulas que ele dava. Mas aqui diz, olha gente, primeiro ele foi 3 meses na sinagoga, agora ele passa um espaço de 2 anos. E aí o versículo 10 é interessante que diz, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, muita gente tem a oportunidade de ouvir o evangelho por meio de Paulo, ali na escola de Tirano, em Éfeso. Né? Ele está ali pregando o evangelho e ensinando. Né? E aí, Éfeso era uma cidade de uma cultura extremamente idólatra. Lá estava o templo de Ártemis, ou Diana, né? Versão a deusa romana ou a deusa grega. Né? Deusa romana, Ártemis, deusa grega, Diana. E aí, então, dependendo da versão da Bíblia que você pega, tem versão que vai trazer Ártemis, tem versão que vai trazer Diana, mas era a mesma deusa. Só mudava ali a versão mitológica, vamos dizer assim. Né? E aí, então, Paulo começa a enfrentar muita oposição. Por quê? Porque é natural. Onde o evangelho chega, a oposição vai se levantar. Não existe evangelho tranquilo. Se tiver muito fácil, né, o lugar tiver muito fácil, alguma coisa está errada. Porque se o diabo não se opõe, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Né? Aí Paulo está ali trabalhando, então... Aí, nós vamos passar para o segundo ponto, que é objetos que trazem bênção. Bom, vamos lá. Objetos podem trazer bênção? Agora vamos pensar. Então, no segundo ponto. Versículos 11 e 12. Vamos ler juntos de novo. Vamos lá? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O movimento de batalha espiritual se inspira nesse tópico, nesse versículo, para a venda principalmente de lenço ungido. Aquele que tem gente que diz que passa na porta do banco e a dívida some. Né? Mas não some, pode ter certeza. Não. Tá. Então vamos tentar entender. Objetos que trazem bênção é o segundo tópico. E aí a gente fica pensando, será que um objeto pode trazer bênção mesmo? O que vocês acham? Tem alguém em dúvida aí? Tem gente em dúvida? Tem gente em dúvida. Bom, lembrem-se que eu disse que Paulo tinha uma profissão, fazedor de tendas, que era muito usado na época. Gente, Éfeso, que eu mostrei no mapa, era uma cidade beira-mar, tá? Uma cidade litorânea. Bom, Éfeso era também uma cidade muito grande, tá? Bem grande mesmo, mais de 100 mil habitantes. E
E Paulo ali trabalhava, e tenda era uma coisa muito usada na época. Era um produto bastante consumido. E no serviço, eu imagino que as tendas daquele tempo, né, fossem talvez grandes, que tivesse trabalhar com um tipo de lona ou com couro, não sei, não pesquisei isso. Mas qualquer serviço manual que a gente faz, não sei vocês, mas eu transpiro. E quando fala que lenços e aventais, está se referindo, de acordo com os comentaristas, aos panos que Paulo usava para enxugar o suor enquanto trabalhava. E avental, que avental para proteger a roupa mesmo, né? Era um serviço pesado. Então Paulo transpirava. Enquanto ele transpirava, ele se enxugava. Uma coisa que eu quero que vocês atentem. Em algum momento do texto diz que Paulo forneceu os lenços e os aventais? Dá uma olhada aí. Está lá o slide. Mas a impressão que dá, de acordo com os comentaristas, é que Paulo usava esses paninhos, os trapinhos, né? E jogava no canto, né? Uma roupa suada cheirosa, né, gente? Então, provavelmente, ele talvez suasse bastante. Uma época que não existia um ar-condicionado, talvez não houvesse uma circulação de ar bem legal, né? E isso gerava suor. Então, ele se secava ali e ia jogando, né? E as pessoas começaram a pegar aquilo e levar para os doentes. E os doentes eram curados. E espíritos malignos se retiravam diante desses objetos de uso pessoal de Paulo. Que Paulo não forneceu para ninguém. Era uso pessoal dele. Objetos de trabalho dele. Tá? E aí a gente fica pensando, então, e agora? E agora? É importante saber que Éfeso era uma cidade pagã. E havia uma influência, essa influência pagã, os efésios, eles estavam muito acostumados a superstições. Eles criam em muitas coisas. Tanto que o templo da Diana estava lá, né? E depois vai ter o episódio lá, grande a Diana dos Efésios. Então, era um povo acostumado com símbolos, com exatamente, né, coisas palpáveis. Eles precisavam. E aí, gente, então, nós não podemos negar que Deus pode usar, né, objetos como manifestação do seu poder. E Deus usou. As pessoas viam aquilo que vinha de Paulo e vão usar esses objetos, esses lenços, esses aventais. Pergunto, o poder para curar estava no lenço? Estava no suor? Ou estava em Deus? Muito bem, Alice. A Alice preparou a aula junto comigo. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, eu trouxe aqui algumas coisas que precisam ser observadas. Vamos lá. Os milagres, esses milagres que ocorreram com os lenços de aventais de Paulo, foram eventos isolados. Não foi algo que seguiu os profetas e apóstolos durante o ministério deles. Foi um evento isolado. Existe outro texto bíblico que fale de lenços de aventais de apóstolos? Existe algum outro que você conheça? Se conhece, conta para nós. Quero conhecer também. Existe um evento lá no início da igreja, logo depois, no início das pregações, que é Atos, eu anotei aqui, lá em Atos 3, não, Atos 5, 15, os apóstolos pregando em Jerusalém, e diz, Atos
3,15, fala que quando Pedro passava a sombra de Pedro projetando nos doentes, que levavam os doentes para ser curados, doentes foram curados só com a sombra de Pedro, que passou nele. Mas o poder estava em Pedro? Ou o poder estava no Espírito Santo que desceu exatamente para dar poder? Não foi isso que Jesus falou? Existe outro episódio da Bíblia que sombra de alguém vai curar alguém? Não, não tem. Se você descobrir, conte para nós, porque eu nunca achei. É o único episódio. Assim como é o único episódio de tecido. Mas aí o movimento de batalha espiritual vai falar assim, não, mas quando a mulher tocou na orla da roupa de Jesus, ela foi curada. E o que Jesus falou quando a mulher tocou? Vocês lembram? Jesus para e fala, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou, que de mim saiu o poder. Os discípulos falaram, mestre, está todo mundo te apertando. Olha quanta gente aqui, né? Jesus sendo, né? A multidão apertando. Jesus fala, não. De mim saiu o poder. Por que a mulher foi curada? Por causa da roupa de Jesus? Ou porque ela creu que Jesus tinha poder para curá-la se ela se apenas tocasse na roupa dele? A fé. Foi a fé. Não é mesmo? Aqui em Éfeso está acontecendo a mesma coisa. A fé. Então eles tiveram fé, mas foi um evento isolado. Circunstancial, como a Alice disse. Uma coisa que Deus usou naquele momento. Um outro ponto, o segundo ponto. O poder para realizar os milagres vinha de Deus, não dos servos de Deus. Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quem dava poder para os apóstolos? O Espírito Santo de Deus. Ninguém tinha poder em si. Talvez Paulo não tivesse nem percebido quando pegaram os primeiros panos. É interessante que o reverendo Augusto Nicodemos, no livro, né, do Batalha Espiritual, ele comenta assim que os apóstolos estavam tão impregnados do poder de Deus. Eles estavam tão envolvidos na obra, tão impregnados do poder de Deus, que essas coisas aconteciam. Será que nós somos tão impregnados desse poder de Deus como os apóstolos? Será que tem gente tão assim hoje em dia? Né? Os apóstolos foram o fundamento da igreja. Sobre eles, né? Jesus é o alicerce ali, ele pôs os apóstolos como fundamento para fundar a igreja. E a igreja foi fundada. Né? Bom, no terceiro ponto. Os milagres não aconteciam sem propósito, mas com o objetivo de autenticar os mensageiros. Havia uma oposição grande a Paulo ali em Éfeso, que a gente já viu no texto. E Deus autentica Paulo como seu apóstolo, como seu mensageiro, ali, através desses milagres. E o quarto ponto, objetos não carregavam os poderes em si mesmos, ou seja, não existem objetos santos e milagrosos. Não existe. Não adianta você, na virada do ano, pegar 3 sementes de romã, deixar na sua carteira, para você ficar rico o ano inteiro, para você ter dinheiro na carteira o ano inteiro. Não vai resolver. Semente de romã não vai resolver. Não adianta a cor da roupa. Não adianta o galinho de arruda atrás da orelha. Pode ser que seja bom para dor de cabeça. Eu já ouvi dizer que é bom para dor de cabeça, alivia. Não sei, com o cheiro daquele, acho meio difícil de aliviar, mas vai passar dor de cabeça para enjoo. Mas, gente, não existe espada de São Jorge, não existe comigo ninguém pode, que você coloque na porta da casa para resolver problema. Não existe objetos que tragam bênção. Não existe. Existe o Deus da bênção. Que se você está apegado a Ele,
Se você crê nele, ele vai te abençoar. Mas não existem objetos que possam fazer isso. Tá? E aí, uma criticazinha aqui, que eu grifei, que está na revista aqui, quando falo, né, aqui na página 43, aqui, ó. Outro ponto a ser considerado é que os milagres não aconteciam por vontade do apóstolo Paulo. Não era por vontade. Deus era quem realizava milagres por intermédio dele. E aí, ele diz que todo louvor e glória devem ser dados a Deus, não a Paulo. Então, dentro de alguns círculos evangélicos, é afirmado que apenas ter fé já é suficiente para poder realizar qualquer coisa extraordinária ou mover o sobrenatural, como se o poder viesse da fé da pessoa, não de Deus. É necessário ter mais humildade para reconhecer de quem vem o poder. E aí uma crítica à música. Nós não movemos o sobrenatural. Nós podemos ter uma fé imensa, mas nós não vamos romper em fé movendo o sobrenatural. Algumas pessoas até criticaram, por que não canta mais essa música na igreja? Porque teologicamente ela é errada. Nós não movemos o sobrenatural. Deus move o sobrenatural. Deus age. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Paulo era um instrumento nas mãos de Deus. Esses milagres não aconteceram porque Paulo quis. Paulo, em momento algum, diz Paulo, peraí, pega aqui meu lencinho aqui, pega aqui meu avental e vai fazer milagre, vai curar a gente por aí. Não, momento algum. Tanto que isso não aconteceu em nenhuma outra história, nenhuma outra parte. Não tem nenhum outro ponto do Novo Testamento que você vai encontrar no livro de Atos ou nas cartas. Você não vai encontrar isso. Foi um evento isolado. Deus quis assim. Deus agiu assim. Por isso aconteceu assim. Tá? Então, lembre-se, nós não movemos o sobrenatural, não. Tá? Nós não temos poder para isso. Deus, sim. Deus faz aquilo que Ele quer. Vamos para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é muito interessante. Uma imitação fracassada. Gente, do 13 ao 16, então nós vamos ver o que acontece. Acontece esse episódio bem interessante, né? Lá em Éfeso, essa imitação fracassada. Então vamos ler o texto aí de 13 a 16. Vamos junto de novo, né? Gostoso ler junto, vamos lá? E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Gente, mais uma perguntinha então. Será que qualquer um pode usar o nome de Jesus para realizar os mesmos sinais que os apóstolos faziam? Por quê? Pode falar alto. Então, esse Seva lá tinha 7 filhos. E eram profetas. E eram exorcistas. Profetas não, eram exorcistas, né? E eles viram, tá, o negócio estava acontecendo. E, gente, quanto milagre aí com os lencinhos de Paulo. Mas esse Paulo é poderoso? Então, eles consideraram que o poder era de Paulo. Né? Esse Paulo é muito poderoso, eu quero o mesmo poder de Paulo. E aí eles vão, então, passar vergonha. Tem um slide aí, o próximo. Eles vão lá, tem lá o cara possesso do espírito maligno, e eles vão tentar exorcizar a pessoa, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles nem sabiam que era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Mas ele estava, eu estou esconjurando aqui, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio fala com ele, através daquele homem, o demônio, o espírito maligno que estava naquele homem, olha para eles e fala assim, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. E vocês? Vocês são quem?
Eu acho que a forma que o registro bíblico aqui de Lucas registra de uma forma muito suave. Porque eu acho que o demônio não ia falar tão manso, tranquilo, do jeito que está registrado, né? Já imaginaram, gente? O demônio zombar do 7. E o demônio se apossessa de tal forma daquele homem, que a Bíblia diz que o homem salta sobre eles e domina os 7. E eles fogem envergonhados. Arrancou a roupa deles, né? Desnudos e feridos. Deu uma surra, né? Nos 7. Os 7 apanharam de uma vez, levaram a maior surra. Ficaram sem roupa, machucados e tiveram que sair correndo, fugindo. Marquinhos gostou da história, né, Marquinhos? Como é perigoso, né? A pessoa não crer em Cristo e querer usar o nome de Cristo. O demônio respeita Cristo. Os demônios creem e tremem diante do Senhor. Mas diante daquele que quer usar o nome do Senhor indevidamente, o demônio zomba e prevalece. E aí essa humilhação que eles passaram foi tão grande, que trouxe um resultado positivo. As pessoas ouviram. Aquilo se espalhou. Éfeso era uma cidade grande, mas a notícia se espalhou. Num tempo que não tinha internet, mas era de boca em boca. Todo mundo começou a comentar, todo mundo ficou sabendo. E o que aconteceu? Tanto judeus como gregos, habitantes de Éfeso, temeram o nome do Senhor Jesus, que foi engrandecido. Isso está no versículo 17. Trouxe temor. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus a quem Paulo prega? Que poder é esse? E as pessoas se tornaram curiosas. E a curiosidade vai levar à conversão, né? Antes de nós entrarmos no quarto tópico, que é aqui o objetos que trazem maldição, que a gente já vai ler, que vai comentar essa parte aqui, das conversões, eu quero só enfatizar um texto, Mateus 7, 21 a 23. Jesus traz uma exortação. Mateus 7, 21 a 23, Jesus está falando sobre os falsos profetas, e ele faz assim, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, existe um perigo muito grande para aqueles que alegam ter uma autoridade que nunca lhes foi dada. Jesus está dizendo claramente, olha o perigo de você usar o nome de Deus. Então, mas de onde veio o poder? Não veio de Jesus, né? Então é interessante a gente enfatizar isso. O poder não veio. Então Jesus deixa bem claro: só vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta você alegar que fez isso ou fez aquilo, se Jesus não deu essa autoridade para fazer. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos, se fazemos em nome de Jesus, tem que trazer honra a Deus. Tem que trazer glória a Deus. Qualquer coisa que seja feita na igreja, que não traga glória a Deus, não é de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então nós temos que pensar muito seriamente nisso. Então nós temos que ser críticos.
Você vê uma pregação, você vê uma mensagem, você vê um folheto, você vê qualquer coisa. Você tem que ler e você fala, peraí, isso está trazendo glória a Deus ou não? O nome de Deus está sendo engrandecido? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Onde Deus está sendo glorificado? No caso aqui dos 7, que passaram a vergonha, né? Tremenda. Eles não fizeram para dar glória a Deus. Eles queriam o poder para eles. Porque eles acharam muito bacana. Afinal de contas, Paulo tinha poder. Eles queriam o mesmo poder. Tem outro. Elimas, o mágico, que queria comprar, né? Me vende aí o poder. Né? Uhum. Então, há outros casos assim, né? Mas tudo que nós fazemos tem que trazer glória a Deus. Não glória própria. Então, se falar assim, não, mas olha, aquele pregador, aquele é bom. Porque quando ele fala, a coisa acontece. Uma vez eu critiquei um lencinho ungido. Aí a pessoa não gostou. Ela falou assim, meu pai acredita. E eu não quero que você tire sarro dele. Eu falei, sinto muito. Que pena. Que pena. Porque o poder do lencinho ungido, né? A pessoa não está crendo no poder de Deus. Ela está crendo no objeto. Aquele copo d'água, né, que colocam na frente da televisão para a hora da bênção. Não, vai tomar água, vai sarar. Porque o fulano ungiu. Não foi Deus. É triste, né, gente? É triste. Bom, então vamos lá. Objetos que trazem maldição. Lembra que no tópico 2, objetos que trazem bênção, eu disse que não existe objeto que traz bênção? E agora? Objetos que trazem maldição. Nas perguntinhas do início, teve gente que ficou assim, opa, acho que sim. Então, vamos ver. Objetos que trazem maldição. Do 17 ao 20. Vamos ler? Vamos lá? Juntos. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é outro texto usado, objeto que traz maldição. Usa-se esse texto. Bom, esse texto, agora eu já respondi a pergunta, eu ia fazer a pergunta, me atropelei, né? A pergunta é, será que objetos podem ou não trazer maldição para alguém? É conveniente ou não ter objetos assim em casa? Né? Vamos pensar. Então, objetos que trazem maldição. Aqui no texto, então, está dizendo que ali em Éfeso, eu falei já que era uma cidade onde as pessoas eram muito supersticiosas, era uma cidade pagã. E aí, esse episódio dos 7 lá, né, que passaram a maior vergonha, o negócio se alastrou pela cidade, as pessoas se interessaram pelo nome de Jesus, as pessoas ficaram curiosas para conhecer o Deus de Paulo, as pessoas vão atrás do Deus de Paulo, porque aí eles viram que existia algo muito diferente, porque se um demônio, né, um homem possuído de um demônio consegue bater em 7 homens fortes de uma vez só, né, e humilhar dessa forma, alguma coisa sobrenatural existe. Então as pessoas começam a vir, e é muito interessante, né, o final do versículo 17. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. É o nome de Paulo? Não. Eles queriam conhecer o Jesus a quem Paulo pregava, mas eles não estavam interessados na vida de Paulo. Eles estavam interessados no Deus que Paulo pregava. Era Jesus que era engrandecido.
E aí eles vêm, então, e é tão bonito no versículo 18, né? Eles vieram, eles creram, e eles vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles vinham confessando os pecados em público. Eles chegavam e falavam, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E era prática na época, os livros, eles tinham muitos livros de mágica, e eles começaram a trazer esses livros e fizeram a fogueira. Né? Próximo slide aí, Luísa. Eles começaram a queimar publicamente aquele material que eles tinham. E era um material caríssimo. 50 mil denários se apurou o montante. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, pense, quanto será que um trabalhador ganha em média hoje em dia? Devia ter feito a conta antes. Por dia. Né? Mas vamos supor aí que seja... Você fez o cálculo de quanto um salário? Do dia de trabalho? O denário de hoje. Mas seria legal fazer assim no quanto usa. Mas veja, gente, as pessoas vieram queimando. Paulo não falou em momento algum. Queimem. Não deu essa ordem. Mas as pessoas trouxeram, porque partiu delas. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver desse jeito que eu venho vivendo. Eu quero romper com o meu passado. E a forma deles romperem com o passado foi queimando os livros. Não que esses objetos fossem trazer maldição na vida deles, porque o objeto, assim como o objeto não traz bênção, também não traz maldição. Mas a questão é outra. É conveniente ter determinados objetos em casa? Né? Então a questão é pensar, é conveniente ou não? Porque Paulo diz assim, que qualquer coisa que possa escandalizar alguém, a gente deve abster. Não é mesmo? Você pode ganhar uma imagem bonita, uma estátua bonita, que seja de Buda ou de algum santo. Vai dizer que tudo é feio? Não, não é. É arte. Então você pode ganhar um objeto de arte de um que remeta a um santo, a um orixá, a qualquer coisa assim. É conveniente ter em casa? Né? Uhum. Então, é essa questão que a gente tem que pensar, né? Vale a pena, né? Eu tenho em casa? Né? Se eu ganho lá de alguém? Então, aí tem uma pergunta, né? Será que objetos amaldiçoados podem trazer malefícios físicos e espirituais aos cristãos? Aí, gente, presta atenção nessa pergunta. Será que objeto amaldiçoado pode trazer mal físico e espiritual ao cristão? O que vocês acham? Tão pensativo, tem um... Sabe por quê, gente? Vocês já ouviram falar lá? Não, porque fulano levou lá no terreiro, lá, e depois trouxe de presente para fulano, que daí veio doença na casa, veio maldição na casa. O movimento de batalha espiritual, eles defendem
que você pode ser amaldiçoado por um objeto que você tem em casa. Tá? Eles defendem. Pela Bíblia, nós não encontramos base nenhuma nisso. Pela Bíblia, se um objeto na minha casa não vai trazer bênção, também não vai trazer maldição. Se era para escandalizar, não faça. Uhum. Mas mesma coisa. Mas se for escandalizar, não faça. Mas, gente, um objeto em si não tem como trazer bênção e não tem como trazer maldição. E a gente já vai falar nisso no finalzinho. Eu só quero mostrar um outro slide antes da gente entrar nisso. Então, hoje em dia, principalmente as igrejas neopentecostais têm trabalhado muito com venda. Venda. Paulo vendeu algum lenço ali? Alguém pagou Paulo? Não, né? Jesus cobrou da mulher lá, que tocou na roupa dele? Saiu o poder? Pedro cobrou quando a sombra dele curou gente? Algum apóstolo, algum registro bíblico de que alguém tenha recebido por algum milagre feito? Não existe. Não existe. Então, a nossa crítica aqui. A tal da rosa ungida, eu não consegui apurar o preço. Mas a pessoa pega a rosa, porque daí vai levar para casa e vai trazer bênção para casa. O lenço ungido, veja que traz o texto lá de Atos, acho que ainda traz, não dá para ler. Aí não sei, aí você compra outro. O lenço ungido, eu acho que todo mundo já ouviu falar no lenço ungido, né? O lenço ungido. Então, se você tem uma dor, você coloca. Então, estou com dor no ombro, vou pôr. Foi. Estou com dor de cabeça, não ponho o lenço na cabeça que vai passar. Eu sou mais a favor de uma dipirona, tá? Para passar dor de cabeça. Mas são coisas assim, gente. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. O lenço, eu consegui encontrar baratinho, R$20. Tá? Por R$20 você consegue um lenço. O sal grosso não, o sal grosso esse você compra no mercado, mas se for na igreja, o saquinho do sal grosso, aí o preço é outro, tá? Gente, isso aqui, água mineral do Rio Jordão. Tá? Rio Jordão é o rio barrento, mas tudo bem. Na propaganda diz assim, se você sentir um forte gosto de cloro, não se assuste, porque a água é mineral sim. Tá? E é do Rio Jordão. Tá? E aí, é 1,5 litro, mas não vende menos que isso, que 1,5 litro. Tá? E estava na promoção, de 200 por R$100 a garrafa. Mas tem lugar, tem igreja que vende a garrafa de água mineral do Rio Jordão pela bagatela de R$1.000. Pode ser. Araci, acho que é porque é com gás. Gente, ali no meio, ó, a meia ungida. A meia ungida está com preço legal, R$135. Você leva... A meia ungida, você, R$135. Mas eu quero chegar naquela ponta lá. A vassoura. A vassoura ungida. Gente, assim, a gente dá risada, mas é tão triste. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar assim, um monte de vassoura e o cara deitado sobre elas para a unção
a unção. Então, ele rola por cima das vassouras, aquele monte de vassoura. E a vassoura, você vai varrer tudo que tem de ruim na sua vida. Na sua casa, você varre tudo. Tá? Não varre sozinho. Mas, você pode adquirir pela bagatela também de R$1.000. Como diz Rafão, e tem gente que compra. Gente, é tão triste ver a forma como usam o nome de Deus, né? E as pessoas são iludidas. E as pessoas acreditam. E as pessoas vão atrás. Sendo que o Evangelho, a salvação, é graça. É graça. A graça de Deus veio sobre nós. E tantas vezes na Bíblia é repetida a palavra graça, né? De presente de Deus. E não tem como a gente aceitar um negócio desse. Né? Não tem como aceitar. E aí, antes de nós partirmos para o encerramento, é porque às vezes é mais cômodo você pagar. Você paga. Eu comprei. Agora Deus tem obrigação comigo. Mas é o que eu queria deixar aqui, gente. Eu preciso de um minutinho para falar uma outra coisa no final. O último slide aí, Luísa. Nós não devemos confiar em objetos como fonte de bênção ou maldição, porque Deus é quem tem o poder para abençoar, né, e amaldiçoar, independentemente de objetos feitos por homens. Quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né, o Balaão fala assim, não posso amaldiçoar, Deus não deixa eu amaldiçoar o povo dele. Ele estava sendo pago para amaldiçoar, mas ele fala, não posso, não tem como. Deus não permite que amaldiçoe o povo dele. Quando nós pertencemos a Deus, Deus não permite. Deus não permite que sejamos amaldiçoados. Deus pode permitir uma provação na nossa vida, mas nada além do que nós possamos suportar. Deus permitiu na vida de Jó. Por quê? Porque Deus sabia que Jó era homem íntegro, fiel. Deus sabia que Jó não iria cair mesmo com tudo que aconteceu. Deus nos conhece, Deus sabe o quanto nós somos fracos ou fortes. Deus não vai permitir na nossa vida nada além das nossas forças. Então, quando provados, né, não digamos, né, como Tiago, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, Deus nos prova. Deus faz com que a nossa fé cresça. Né? Nós temos que evitar ter em casa objetos que tornem o nosso coração propenso ao pecado. Então, para que ter? Então, se alguns determinados objetos vão me levar a pensar, ter um pensamento errado,
Vamos evitar. Ou vai levar outra pessoa a ter um pensamento errado? Evite. Não há necessidade de ter em casa. E aí, nada pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Nada pode nos amaldiçoar. Então, não existe objeto que traz bênção. Não existe objeto que traz maldição. Não existe. Existe um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que nos ama, que cuida de nós, que nos guarda, que nos protege. E que está presente nas nossas vidas e que ninguém pode prevalecer contra nós. Porque o Senhor é por nós. Se nós estamos firmados nele, ninguém tem poder contra nós. Deu o horário, meninas, acho que eu não vou conseguir falar. Eu só vou falar rapidinho, gente, porque eu prometi para elas que eu ia falar hoje, na última aula que eu ia dar. Alguns anos atrás, nossa igreja aqui passou por uma quase adesão ao movimento de batalha espiritual. Foram tempos difíceis nessa igreja. Mas Deus foi bondoso, Deus foi amoroso, Deus guardou, Deus protegeu. Deus levantou pessoas firmes na palavra para se manifestarem contra. E assim nós temos que ser. Nós não podemos deixar que qualquer vento de doutrina venha e tente nos derrubar. Por isso nós temos que estudar a palavra, por isso nós temos que conhecer a palavra. Porque é nela que nós nos firmamos, é nela que nós conhecemos a Deus. É na palavra de Deus que nós vamos esclarecer nossas dúvidas. É na palavra de Deus que nós iremos crescer. E é somente através de Jesus Cristo que nós alcançaremos a salvação. E que Deus seja abençoado em nossas vidas. Amém? Vamos orar encerrando? Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra viva, verdadeira, eficaz, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra o caminho certo a seguir. Pedimos, ó Deus, que o Senhor firme os nossos passos nos seus caminhos. Ó Deus, não permita, Senhor, que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sigamos sempre firmes em Ti. Que nós possamos, dia a dia, ser incomodados pelo Teu Espírito Santo, para que busquemos conhecer mais a Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, e que assim, ó Deus, nós sejamos fortalecidos e possamos fortalecer também os nossos irmãos. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a vivermos de uma maneira que lhe agrade. Que em tudo o Senhor seja exaltado nas nossas vidas e que somente ao Senhor nós busquemos dar glória dia a dia no nosso viver. É através do nosso Salvador e Senhor Jesus, o guardião das nossas almas, aquele que nos provê a entrada junto a Ti no céu, que nós oramos. Amém. Então, 19 horas, gente, temos pastor visitante hoje também, né, das comemorações da nossa igreja, estejamos todos aqui.